Olá, me chamo Ed Jânio Expedito de Souza, sou aluno do quinto período do curso de Licenciatura em Geografia pelo Polo Limoeiro, da instituição IFPE. Venho apresentar o relatório final de estágio do componente curricular Estágio Supervisionado 1, que teve como orientador o professor José Eduardo Silva, o professor supervisor Diego Felipe Ramalho, e ocorreu na Escola Municipal Severino Joaquim Krause Gonçalves, na cidade de Vitória de Santo Antão. A escola é uma escola pública municipal, né, que compreende o ensino fundamental anos finais, que vai do sexto ao nono ano. Possui um perfil de alunos entre a faixa etária de 11 a 17 anos, provenientes, na sua maioria, da zona urbana, né, da periferia da cidade, possuindo um porte médio de 400 a 600 alunos. O período de estágio ele ocorreu de 2 de março a 27 de junho de 2026 e foram ah, acompanhadas as turmas de sexto a nono ano. As atividades que ocorreram, né, que foram desenvolvidas no estágio, foram as de observação, participação, planejamento e também regência. Dentro do relato de experiência, eu posso destacar que a minha vivência no estágio ela ocorreu nos turnos da manhã, nas turmas de sexto a nono ano, certo? E as principais aprendizagens foram a comunicação, né? A forma como se comunicar com os alunos, como manter o foco na sala de aula, como direcionar o aprendizado, né? O conteúdo que ser passado de uma forma fácil, acessível para eles, a postura, né? Em sala, tanto na hora da explicação como em outros momentos, a empatia por entender, né, as particularidades de cada aluno, né? Isso também foi um fator que eu trago como uma boa aprendizagem na minha percepção, né? Da empatia, de conhecer o dia a dia do aluno e o trabalho coletivo em relação com a coordenação, com o professor supervisor também, certo? E a relação entre meu aprendizado e prática, eu pude perceber, né, a partir desse estágio, né, que ser professor não é só explicar o assunto, e sim trazer o assunto conectando ele à realidade de cada aluno, ou seja, conectando a realidade da sala de aula, da escola, onde a escola está inserida, seu contexto, sua comunidade, seu bairro, e também que planejar, né? Esse também foi um outro aprendizado que é essencial, é primordial a gente planejar todo o nosso passo a passo, né? Seja nas observações, seja na regência, né? O preparamento para as aulas, né? A preparação para as aulas. E os desafios e estratégias que eu encontrei, né? Os principais aqui que eu pontuei foram, né? Desafios encontrados. Turmas com mais de 30 alunos, né? Então, a gente sabe que quando entramos numa turma com mais de 30 alunos, né, em uma sala de aula com mais de 30 alunos, vamos nos deparar com a falta de atenção, né, com conversas paralelas, e aí a gente precisa o quê? Precisa ter um pulso firme, né, e para poder manter esses alunos, né, prestando atenção, manter o foco e também trabalhar com eles a realidade, ou seja, a gente trazer para eles o conteúdo, linkando com o livro didático, por exemplo. Porém, encontrei também faltas de recursos de materiais didáticos, como data shows, né, mapas, né, que raro de se encontrar na escola, e entre outros. Às vezes uma impressora que estava quebrada, né? E aí a gente vai tendo que se adequar, né, a esses desafios. Além de encontrar também um curto tempo, né, de aula, a gente ter avisos, né, dentre essas aulas da coordenação, avisos que muitas vezes se tornavam corriqueiros, certo? E estratégias que foram utilizadas, né? Dentro da sala de aula
foram as rodas de conversa, né? Uso de ficha impressa, algumas vezes levei, né, para as turmas, né, fichas impressas, uso de mapas e imagens impressos, né, já que o Data Show, boa parte do tempo, esteve danificado, né, estava com alguns problemas, e a gente encontrou algumas dificuldades quanto a isso, como já foi relatado, e aí levei também as fichas impressas, o uso dos mapas, né? Quando a gente trabalhou a questão dos continentes, Ásia, Europa, né? A gente foi trabalhando dessa maneira, com o uso de mapas, dividindo as turmas em grupos também, uso do quadro para conteúdos, exercício de fixação foram utilizados, né? E as reflexões e considerações, né? Aí eu posso trazer aí contribuições do estágio para a formação profissional, né? Ela contribuiu realmente para me conhecer como educador, né? Já que o estágio ele é uma etapa essencial para o educador, né? Que a partir dela que a gente consegue vivenciar a teoria, né? Que é feita na universidade, na prática. Então a gente vai se deparar aí com tudo que a gente já aprendeu de teoria e exercitar na prática, no dia a dia, durante o componente curricular do estágio. Essas foram as contribuições. E desenvolvimento de competências docentes, né? A competência pedagógica, né? Que eu já citei, trabalhando, transformando o conteúdo que às vezes é difícil, né? Às vezes tem uma linguagem mais difícil para os alunos, a gente vai tentando transformá-los em uma aula mais simples, mais didática, mais lúdica, né? Outra competência também que eu adquiri foi a questão de planejar coletivamente, não só individualmente, mas planejar coletivamente junto com o professor supervisor, sempre buscando orientações, né? A gente planejando aula, planejando os planos, a forma como iríamos conduzir as aulas, né, e regência, e observar tanto a questão da sala de aula, do contexto do dia a dia do aluno, né, como não só na hora da aplicação de uma prova, da aplicação de um exercício, mas observar o dia a dia, né? Como ele se comporta dentro da sala de aula, como ele se mantém focado. Então, esse também foi uma competência que eu adquiri. Em contribuição, aí fazendo uma síntese do, da minha experiência, né? Posso dizer que contribuiu essencialmente para a minha formação, né? Ajudou-me a desenvolver competências essenciais, né? De planejamento, vivências, né? De diferentes ritmos de aprendizagem, né? Ou seja, a gente encontra ali alunos dentro de uma própria turma, por exemplo, que tem faixas etárias diferentes e ritmos de aprendizagem diferentes. Então, um dos desafios também que eu já citei foi manter a atenção dos alunos e creio que dentro das minhas regências, dentro do período de estágio, eu mantive, né, consegui manter esse foco, consegui tratar os ritmos de aprendizagem diferentes e um bom aproveitamento em relação às observações também, né? As observações me ajudaram bastante, ó, a, tanto a observar a forma como o professor, o supervisor, ele se portava, né, em sala, a sua postura, como ele iria falar com os alunos ou com um aluno específico, né? A questão também do entre sala e sala de aula, a gente consegue manter e assim mantendo o foco, não tornando aquela aula chata, mas trazendo ela mais para uma realidade dos alunos, e isso ao longo do estágio, né, o dia a dia, os alunos foram compreendendo essa ideia e também mantendo-se focados, fazendo, participando, né, das aulas, participando das atividades e, por fim, né, eu saio do estágio criativo, comunicativo, né, consciente do meu papel de educador, né, da minha função de educador.